Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Jean. Que é o RD. Guilherme na mesa. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, antes do Guilherme apresentar quem vai fazer o bate-papo com a gente, pessoal, inscrevam-se, curtam e compartilhem aqui no YouTube. Nós estamos também nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Spotify e TikTok. Tá bom, pessoal? Então se inscrevam aqui pra gente trazer mais pessoas igual a que o Guilherme As vai que vão apresentar agora. né? E aí, Guilherme? Bom, hoje a gente tem a presença de Ellen Cristina Costa de Souza, que é mentora de empresários e trabalha com aconselhamento a mulheres. Ellen já teve experiência por 4 anos na diretoria de logística e também 4 anos como especialista de planejamento e análise financeira. Nos últimos anos, ela tem se dedicado ao empreendedorismo de consultoria, sendo sócia fundadora da Resolve Consultoria. E junto a ela temos também Juliane Sena Favrin, que há mais de 20 anos que tem mais de 20 anos de experiência em multinacionais, grandes empresas e startups e já trabalhou em diversos segmentos de serviços, sendo empreendedora no mercado de educação internacional. Ela também é apaixonada pelo empreendedorismo e é sócia fundadora da Ibira Consultoria. Bom, hoje eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa, bem didática e inspiradora, então vamos pro papo. Sejam bem-vindas. Muito bem-vinda, Ellen, Juliane. Enorme prazer ter vocês aqui, tá? Nossa, Muito eu que obrigada. agradeço. Acho que podemos falar por nós duas, né? Com Nós certeza. agradecemos esse momento, é inédito para nós, então a gente quer muito agregar aqui podcast com vocês. Legal. Tá certo. Então a gente vai poder falar hoje bastante, né, sobre empreendedorismo, consultoria em si. Mas para começar, a gente queria que vocês se apresentassem um pouco, contassem a história de cada uma. Não, antes de se apresentar, olha só, as duas estão de rosa. Lá. Também, é verdade. Homenagem ao Outubro Rosa, É, né? Com né? É isso aí. certeza, nós mulheres temos que... E por coincidência, nós viemos de rosa, né, Ju? Pura coincidência. Pura coincidência. Aí no final falou, ó, é por causa do outubro rosa. Fala que combinaram aí certinho, né? Mas vamos abrir aqui o verbo e dizer, não, realmente foi coincidência e realmente a gente entende que é, porque já tá no nosso inconsciente É. o outubro É rosa, verdade. né? Então a gente já tem essa campanha interna feminina. A mulher feminina já tem isso dentro Foi o dela. empoderamento, né? É. Que é uma coisa, assim, que geralmente as mulheres falam, mulher e homem, a gente faz esse mix É. de mulher e de homem. No entanto, no empreendedorismo, mulher tem que se ressaltar, né? É. Porque precisa de força. A mulher tem uma força, né? Eu acho É, que isso aí querer é se legal. comparar ao homem, ela perde a força que ela tem. Não que o homem não tenha, mas eu acredito que o homem tem a força dele e a mulher tem a dele. Os dois somam, né? Com certeza, um complemento. Complemento, né? Bacana, Tá certo. perfeito. Ó, já deram uma entrada triunfal aí, né? É. Pronto, acabou já? É isso? Vamos Então se finalizar apresentem, hoje. Pedra, papel e tesoura, vai você? Pode começar. Bom, meu nome que vocês apresentaram, obrigado, Guilherme, pela apresentação, foi muito bonita. Eu quero até gravar para me apresentar assim também, né? A gente sempre fica naquela expectativa da apresentação. Meu nome é Ellen Souza, sou uma mulher muito, vamos dizer assim, temente a Deus em primeiramente, espiritual. Sou casada há 18 anos, então já dá para fazer um livro, né? Graças a Deus, eu falo que meu marido é um santo, né? Porque eu sou uma mulher ativa ali. Sempre eu falo, ele fala que a vida dele nunca é um tédio comigo, né? Sempre tem algo diferente, motivador. Tenho uma filha de 16 anos, minha princesa também. Quem conhece sabe que ela é minha cópia. A medicina demorou muito para clonar, eu acho que eu antecipei isso. E eu sou empresária, trabalhei desde os 18 anos. E é interessante que eu vim sempre de CLT. Trabalhei numa empresa há 10 anos de manutenção de caixas eletrônicos como técnica de TI, sou formada em TI. Não sei se você sabe desse meu passado diferente. Essa você escondeu, Eu escondi porque é um passado, né? Eu lidava com máquinas, tá? E aí eu passei 10 anos e depois eu fui trabalhar na área financeira numa empresa na Petrobras. E depois eu saí de lá, quando acabou o contrato, fui para a área da Intersemente do Grupo Camargo Correia, na área de logística de supply chain. Me encontrei, viajei pelo Brasil nas indústrias, fazendo auditorias, dados. E aí depois eu viajando aí pelo Brasil, e eu com a minha filha de 7 anos, eu senti essa falta de estar perto dela, eu sabia que ela precisava estar perto de mim. E aí a gente pensa no seguinte, né? É aquele momento que as pessoas falam, você desistiu por causa dela? Não. Eu desisti, não desisti, eu fui para um novo rumo, para o meu bem-estar e melhoria, porque primeiro eu sou mãe, né? Primeiro eu sou mulher, primeiro eu sou esposa, e a minha família vai comigo onde eu for. E foi a melhor decisão que eu fiz. Saí de lá, me chamavam de louca, eu estava com a presidência, eu falo, isso é meu nome já, né, Ellen, né, essa loucura minha. E no dia seguinte que eu saí, fui contratada para a JBS da Friboi. E aí fiquei mais 4 anos na área de especialista, nessa área de análise estratégica, de números. Durante toda a delação eu estive lá, eu falo que muitos cabelos brancos foram adquiridos, né?
Porque só Deus sabe o que nós passamos internamente, enquanto a mídia estava bombardeando. Eu tive até represálias de conhecidos meus, falando que eu estava trabalhando para isso, só que eles não sabiam que internamente o nosso trabalho era garantir o emprego das pessoas. Eu tinha uma operação que eu tive que provar que ela dava lucro com mais de 20 funcionários, só motoristas, tirando a parte administrativa. Então, você imagina que são pais de família que ia perder emprego. Tinha indústrias aí com 300 a 400 profissionais. Se eu passasse o número errado, se a gente não conseguisse reverter, Nossa, podia dar um problemaço, ia né? ser muitas pessoas. Então, a gente criou projetos de tirar uma fábrica, levar os profissionais para outra área. E a gente ficou, foi bem estressante. Eu senti o peso da responsabilidade naquele momento. Então, eu entendi que eu sempre gostei o que eu fazia, só eu ainda não gostava onde estava. E aí, eu peguei um tempo, assim, para mim. Foi quando eu me afastei, porque eu tive um burnout. 3 meses, eu falei, não vou ficar em casa. Eu vou atrás entender por que que eu estou assim, por que que eu tenho esse espírito de que eu não gosto. Eu começou a me dar esse mesmo sentimento que eu precisava sair. E aí, um professor meu de faculdade que encontrei, ele falou, por que você não vira empresário? Eu falei, como? Palavra, isso existe? Empresário? O que é, né? O que é isso? É porque Como eles vivem? O que fazem? Eles comem. em qual matéria Eles vivem. escura da ciência, eles existem, né? Vieram de que nave? E eu tenho isso hoje, eu falo que eu fui a que abriu esse mar, né? Colonização da minha família, tanto do meu esposo quanto dos meus pais, né? Que essa parte de empreendedorismo fui eu. Eu descobri que meu bisavô era empreendedor em Atibaia, mas fora isso não tem mais ninguém na família. Ah, mas estava no seu sangue já, né? Ela. Minha filha falou, agora tá explicado. Meu avô era português, Lambartini Leme, tinha hortifruti em Atibaia. Mas isso eu descobri agora. Então, assim, quando eu empreendi, eu pedi demissão em 2020, por uma ação divina mesmo, falou, vai, eu pulei. Veio a pandemia, eu falei pra Deus, o senhor mandou pular, pulei, não vou chorar nem reclamar, vou trabalhar. Não senti a pandemia, até em funerário eu trabalhei. Eu brinco que eu tava comendo canjica, fazendo números, enquanto tava preparando os corpos lá na pedra. Não era, assim, eu levo nessa parte cômica, mas eu sei que foi um momento duro, foi um momento triste. Sim. Né? Eu falo assim pra Deus que eu agradeço a Deus por minha família não ter sentido. Muitas pessoas, amigos meus que foram, que partiram, eu descobri depois. Mas também, por outro lado, eu agradeço a Deus que eu agradeço por estar aqui e ter vivido essa bênção. Né? Que eu, graças a Deus, não só resolve eu como consultora, eu também consegui ajudar muitos clientes, que nem essa funerária que estava recebendo muito dinheiro e não sabia o que fazer. Né? Então, tinha que fazer. Então, vários restaurantes. Então, a Resolve realmente foi algo assim que eu falo que é um presente de Deus. Ela cresceu na pandemia. Hoje ela tem história, ela tem nome, tem mais de 50 clientes atendidos, não só no Brasil, tem um cliente internacional, grandes indústrias. E aí, quando foi ano passado, eu adquiri uma escola de idiomas, porque eu não tinha nada o que fazer, né, Ju? A gente fala que a gente caminha, tudo bom? E aí é outra história, porque nesses 12 meses aí, tudo que podia dar errado, deu. Mas eu agradeço a Deus também, porque através disso, eu não só hoje sou uma consultora que chega para as pessoas e fala o que tem que fazer. Mas eu sou aquela empresária que, sentada na cadeira, eu tenho que tomar atitudes. De demitir, como fazer, como aumentar, você não ter custo, renegociar salários e você manter equipe. Então, foi um desafio, mas ao mesmo tempo, de novo, agradeço a Deus porque hoje eu tenho essa expertise, né, e experiência de estar mais ainda do outro lado da cadeira e eu consigo passar isso para os meus clientes falando, tem jeito sim. Vamos lá que dá certo. Segura na minha mão aí, vamos juntos. E aí foi quando eu conheci a Ju. E aí eu passo a palavra para ela. Falo pra Ellen que empreender é uma montanha russa. É um verdadeiro desafio. E que só louco consegue entrar nisso. Mas depois que entra, ninguém quer sair, né? É verdade. Porque descobre o bicho do empreendedorismo pica. Bom, sou Juliane, tenho mais de 20 anos de experiência. Minha vida começou basicamente na volta dos Estados Unidos, né? Passei 2 anos morando lá. Começou nos Estados Unidos como au pair. Fui babá de crianças americanas. Sentia muita falta de ter um inglês fluente, porque eu queria trabalhar em multinacionais. Minha meta naquele momento era ser uma executiva. E quando eu voltei, eu comecei a trabalhar na Mastercard, né, na Cushman Wakefield. Prestava serviço para eles na área de facilities. Ali fiquei durante alguns anos. Depois veio um fundo de investimento no Brasil. Eu ajudei a trazer esse fundo, a organizar esse fundo.
chamava TPG Capital. E fiquei um bom tempo, durante 7 anos no TPG, sempre olhando facilities, olhando gerência administrativa, contactando todas as áreas, tendo sintonia e gestão em todas as áreas, né? E aí saí do TPG, eu brinco que foi um filho que eu vi nascer e o filho que eu desliguei também, porque a empresa acabou voltando para os Estados Unidos, não ficou no Brasil. Quando eu entrei no TPG, eu tinha acabado de ter minha filha, tenho uma filha que tá com 13 anos, a Gabi, e quando eu saí dessa empresa, eu estava grávida do meu filho. Então, é interessante que foi um fluxo que começou, né, e finalizou quase que da mesma forma com uma segunda criança. Nicolas hoje tá com 6 anos. É um casal lindo que eu vivo por eles, sou casada também, há 16 anos. E aí foi no momento que eu resolvi empreender. Para mim, o que tinha feito sentido na vida foi o intercâmbio. Então, eu precisava empreender numa área que fazia sentido novamente e que para mim tinha dado um grande significado. Consegui ter uma virada de chave profissional. Comprei uma franquia, a World Study, lá no Morumbi, em São Paulo. Eu sou originalmente de Caieiras e nos últimos 10 anos antes de vir para Santos eu morei em São Paulo, então fazia sentido ter uma unidade lá. Foi quando eu comecei a olhar além do administrativo, mas entender como que o administrativo se conectava com o comercial, quanto o comercial é importante dentro do empreendedorismo, né? Dentro de um mundo dos negócios. Olhar marketing, olhar parceria. Então, ali eu me envolvi como uma verdadeira empreendedora. Nas vésperas da pandemia, eu resolvi vender a agência. Ia muito bem, foi excelente, foi uma das melhores experiências que eu tive. E vim para Santos, né? Vim parar nessa cidade maravilhosa que eu amo de paixão. Muito boa mesmo. Sou suspeita daqui, eu finco meus pés. As crianças não querem mais sair, eu tampouco. Mas acabei voltando para o CLT e para uma startup rápido Brasil. Lá eu assumi a cadeira de head administrativa, fui para compras, fiz facilities também, então já tinha uma cadeira mais encorpada, né, com responsabilidade maior, esse time no Brasil, e aí me conectando com a Colômbia também, viajava a trabalho, e no final do ano passado eu resolvi empreender, voltei de novo a sentar nessa cadeira que o bichinho do empreendedorismo que eu comecei falando me picou, né? E o que aconteceu? Eu identifiquei que tudo que eu fiz ao longo da minha carreira era olhar números, reduzir custos, ter o cuidado de fazer com que, através das despesas, a gente gerasse um pouco de lucro a mais para as empresas, enxugando e otimizando gastos, implementando sistemas, conectando pessoas, tendo cuidado de olhar as despesas com o mesmo olhar que a empresa quer trazer o comercial, né? Porque geralmente a gente pensa em trazer receita e as empresas esquecem, principalmente o médio empresário, ele esquece de olhar essas despesas em si, né? Então, e eu notei também que eu sempre olhava o fornecedor como um papel, uma peça fundamental dentro desse ecossistema que precisa se falar. Então, foi quando, no início que eu construí a Ibira, conheci a Ellen, né? Já estava ali no mercado, atuando muito em São Paulo, mas precisando pisar também em Santos, porque eu estou em Santos há 4 anos e é uma cidade relativamente nova para mim, em termos de negócios, principalmente, pelo fato de eu ter todo o meu networking em São Paulo. E fizemos essa união gostosa, legal, que está tendo muita sintonia. A gente tem muita conexão. A Ellen pensa, eu falo. Eu penso, a Ellen fala.
E aí a gente vai fazendo toda essa troca, né? A Ibira É bom quando acontece isso, né? Sim. é A ótimo. mulher já fala demais, então a gente fala por pensamento e economiza, né? Exato. E aí, a Ibira, ela vem com uma pegada que complementa a Resolve, porque a gente olha médias e grandes empresas do lado da Ibira, né? Então, tem projetos que são pontuais, projetos que já são mais longos. É interessante é que a gente, dentro da Ibira, a gente consegue atuar a nível Latam, porque a gente tem uma representante, um braço que está na Colômbia. Eu falo espanhol e falo inglês, então empresas multinacionais são completamente alcançáveis para nós. Ela Ah, fala sim. e eu tenho uma escola de idiomas, então... Então dá pra... Legal, né? Viu como complementa? Tá vendo, tô né? aprendendo também, tá? Só pra dizer. Uma pergunta, assim, você até mencionou, né, que vocês trabalham dão consultoria para pequenas, médias e grandes empresas, Sim. né? Eu imagino que, claro, o desafio de cada são diferentes. Qual é o mais difícil de quando vocês entram numa empresa, assim, para dar consultoria? Qual é a que diria que é mais complicado para vocês conseguirem lidar com a empresa, assim? Eu falo ou você fala? O empresário, o dono. O dono da Porque se ele não quiser a melhoria, eu brinco, né? Se a pessoa não quiser, nem Jesus salva, né? E é assim, é um desafio, porque às vezes a pessoa busca-nos atrás de uma solução, mas ele não quer se permitir ser a solução. Então, quando nós fazemos o diagnóstico na empresa, né? A gente tem esse cuidado de desenhar todo o perfil também do proprietário para entender até que ponto ele vai ser aberto. Porque não é chegar e abrir da carta branca para a gente, mas é passar para nós uma ideia de que ele quer sim, conosco, né, fazer as melhorias que precisam ser feitas. É medo de mudanças? Então, acho que é um pouco de mentalidade, né? Ele quer fazer a mudança, ele passou pelo estágio de pequeno, onde ele precisa crescer, e ele aceita a mudança mais rápido quando ele é pequeno, porque ele sabe que ele precisa de suporte. E aí ele já chegou num estágio que ele tá grande, mas não tá grande. Então ele já aprendeu muita coisa, mas aí como que outra pessoa de fora vem e diz o que eu tenho que fazer? E aí ele tá no meio do caminho, se vendo num turbilhão de coisas acontecendo. Principalmente o empresário que tá ali nessa estrada há muito tempo, né? Porque as inovações chegaram, só que não para ele. E quando a gente fala em inovação, fazer a brincadeira do papel? Pode. Quando a gente fala que... Pode. Eu sou daquele lado, você sempre vai ser leve, fica tranquila. A Ellen fala assim pra mim, preciso fazer uma apresentação. Vou imprimir. Eu, não, pelo amor de Deus. Impressão, não. Cadê a sustentabilidade? O SG. O SG. Aí eu falo, mas o cliente, ele é sinestésico. E cadê E aí, a televisão? Passa na televisão, ele vai entender. Aí ele chega pra nós, o cliente, e aí? Nós temos essa proposta. Eu quero papel. Porque se faltar energia, aí você olha, então. E agora? E aí eu vim de startup, de mundo de tecnologia, né? Onde eu não imprimo nenhum contrato. Por isso que tem no break hoje em dia, gerador, que aí você coloca ali, aí não falta energia. É que é difícil nós chegarmos, porque eu estava até conversando isso com a Ju hoje cedo. Quando a gente fala de empresário, a gente fala de um sonho. O dono que está na ponta, ele é um sonhador. Ele chegou um dia e falou, ou ele herdou isso da família, ou ele mesmo. E muitas vezes ele esquece porque ele está naquela empresa. Hoje eu falo que a minha maior meta, né, Ju, é fazer com que os funcionários tenham pão de cada dia. Porque eu sei o que os outros passaram quando eu fiz nas grandes multinacionais. E hoje, quando eu entro na empresa, eu não estou pensando no dono. O dono é reflexo da equipe. Então, se nós fizermos um trabalho bem feito, é mais tempo, uma equipe melhor, uma equipe que tem capital para investir em treinamentos. Porque eles passam muito tempo, né? A gente estava até falando isso com uma apresentação numa cliente hoje. Eles passam praticamente o dia inteiro. Por que não estar no lugar de bem-estar, que a empresa possa fornecer um café da manhã de qualidade? Então, a gente pensa em todas essas vertentes e que, no final ainda, dê lucro para o cliente.
E aí, o nosso papel é fazer com que o que está rodando quadrado passe a fechar essa aresta e rodar, girar de uma forma mais suave, fluida, né? A Ellen até fez uma observação hoje. No final das contas, o meu custo, ele precisa se pagar. Porque quando a gente olha processo do lado de fora, principalmente no caso de consultoria, que a gente está olhando várias empresas, né? Então, naturalmente, a gente traz isso como parte do nosso corpo. Uma das frentes que a gente atua e que a Ellen faz muito bem é olhar o DRE. E aí, ela olhando o DRE... demonstrativo. Resultado de exercício. O que é? Eu brinco com a minha equipe lá da KNN. A tia Cotota explica. DRE, demonstrativo do resultado do exercício, né? E não é contábil, é financeiro, é o real. Nós auditamos linha por linha, porque se faz necessário, né, Ju? E aí eu falo pra ela... Nosso ERP tem, tá? Ah, bom. Parabéns. Ótimo. É bom. Vamos olhar aí para te dar as oportunidades. Eu falo para Ellen, antes de mais nada, quando a gente começar a olhar o financeiro, vamos olhar os custos também. Porque eu quero implementar processos, otimizar custos. Quando eu falo em otimizar, eu não estou falando em reduzir. Eu estou falando em trocar ferramentas. Então, aquilo que hoje é feito manualmente, a gente vem com uma ferramenta que facilita e que crie dados, né? Mas eu não posso chegar e aumentar essa despesa do empresário, porque ele está olhando onde que ele precisa ter melhoria e onde que ele precisa ter mais lucro. Mas eu vejo que às vezes o que acontece? Talvez na pandemia se ficou mais fácil de perceber isso. Às vezes as empresas estão ganhando muito dinheiro e estão pouco se lixando para as despesas deles. E aí, veio a pandemia, que é algo que ninguém esperava, aí começou a cair as receitas. Aí que o pessoal viu quanto que eles têm de despesas, tipo, inúteis. Exato. Que dava pra inverter para outras coisas, né? E eu vejo que muita gente perdeu muito dinheiro por estar ganhando muito dinheiro. Sim. Porque, é isso mesmo? Porque a gente brinca, né? É num aperto que a gente começa a, como é que se fala? Ou alarga a calça ou faz pence, né? A gente começa a fazer umas movimentações necessárias para apertar o cinto, né? E o que acontece? Quando eu chego no cliente, a primeira pergunta que eu faço não é quanto você quer lucrar, não é quanto você quer, receber, faturar, é quanto você quer lucrar. Não importa, já cheguei em cliente falando, eu faturo 20 milhões no mês. Isso pra mim não significa nada, eu quero saber quanto você quer lucrar. Porque às vezes o cara fatura 20 milhões, mas gasta... Mas a sua operação, muitas vezes, diferencia. Eu tenho operações diversificadas de comércios, de serviços, de restaurantes, de indústria. A margem de cada um é diferente. A energia que precisa. E aí, quando você fala assim pra mim, que nem você falou, as pessoas na pandemia aprenderam? Sim. Por quê? Na escassez, nós aprendemos a fazer o básico, o que realmente precisa, o ponto de equilíbrio. E aí nós aprendemos neste momento o que precisa. E aí, será que a pergunta é, será que aprendemos? Porque parece que muitas pessoas esqueceram. E aí quando nós voltamos para o cliente, é aquilo que a pessoa às vezes corta o café ou o copo do cliente achando que isso está dando prejuízo, mas não é. São outras torneiras que estão abertas porque ele, tudo bem, ele teve que apertar. Mas será que ele dispensou a despesa correta? Porque tem duas situações na empresa, ou é despesa ou investimento. O funcionário é investimento ou despesa? Investimento. É investimento. Sim. Só que tem pessoas que mandou embora o investimento e deixou a despesa. Aqueles funcionários que não tem, que não vai, que não progride, que não tá com ele. Tem sentido? Então, é nesse momento que eles podem ter muitas pessoas feito isso, mas será que desfez a despesa correta? E essa análise que a Juliana, junto com a Resolve hoje, tem bem aprofundado, né, Ju? E aí, nós duas juntas, a gente consegue olhar o clima que esse empresário tá, ou esse empreendedor. Porque é muito de dentro para fora. Muitas vezes esse profissional, ele tá passando uma mensagem pro colaborador que nem ele sabe que ele tá passando. Ele mesmo tá influenciando para aquele momento ficar delicado.
uma resposta mais ríspida, né? Ele tá passando por dificuldades e tá mostrando isso pro time dele, sem notar. Ao mesmo tempo tá buscando bem-estar, porque é tudo que tem se falado hoje em dia, né? No bem-estar do funcionário. Ninguém quer mais ir pro escritório, ao mesmo tempo tem que ir. É híbrido, é presencial, é o quê? É remoto, né? Mas qual o retorno disso para a empresa? Porque tem que ser os dois lados. Eu falo para os funcionários, meus clientes, 50-50, mão dupla. Não é só também receber, tem que dar também. E aí vem muito também da contratação. Então, assim, eu brinquei. Hoje minha filha estava no Uber, né? O rapaz falou, o que você faz? É médica? Porque eu estava com aquela blazer branco. A minha mãe, ela e a minha filha falou, quase isso. Minha mãe é médico de empresária. Aí eu falei, pode ser que é verdade. Nós somos médicas, né, Ju? Minha mãe é verdade, né? Porque nós chegamos e o financeiro é o final e o começo de tudo. Mas nós olhamos com um olhar crítico todos os pontos. Teve um cliente que entrei e, assim, em um dia, no primeiro atendimento, já por mês, já consegui um lucro para ele de 10 mil só em ajustar, de tirar ele e incluir o... Não é controle de jornada, ajustar o controle de jornada, turno, pronto, gestão de turno, lembrei. Fazer um turno. O pessoal que entrava às 7, entrar às 9, ficar mais 2 horas, acabou a hora extra. 10 mil de lucro por mês. Um olhar de fora crítico que ajudou. Quer um exemplo? Tudo recente que nós fizemos? Ah, sim. À vontade. Reembolso de quilometragem, uma empresa que tem 16 unidades no Brasil, escritórios, mais de 700 funcionários. A gente está falando de uma multinacional. Há 2 anos não atualizava a taxa de quilometragem. Fizemos um estudo e identificamos que de norte a sul do país tem uma diferença de 12% entre um reembolso e outro, né? Por quilômetro rodado. Então, imagina isso em cima dessa quantidade de funcionários, o quanto de economia que não pode trazer. Não significa, né? E hoje a gente comentou isso com uma cliente. Nosso papel aqui é apontar, é trabalhar para que tudo aconteça em sintonia, mostrar os desafios e onde que a gente consegue fechar essas lacunas. Não significa que o nosso cliente vai acatar. De repente, ele não chega nem no A e nem no C, mas ele fica no B, no meio do caminho. Já é alguma coisa positiva, né? Já é algo positivo, né? Uhum. E aí, nesse caso, a gente está falando de empresas de grande porte que têm carros de colaboradores, que são veículos convencionais, e os veículos executivos. Vai fazer alguma diferenciação? Não vai? Eu já tive situações de analisar conta telefônica com mais de 1.000 linhas e trazer 40% de economia. É isso daí. Uma questão, quais os primeiros passos, então, que o empreendedor deve tomar, assim, para organizar as finanças? Eu brinco que é o primeiro passo do viciado, né? Entender que tá alguma coisa errada, aceitar, né? É que ninguém gosta de falar que o filho é feinho, né, Ju? A gente brinca com isso, né? A gente chega no cliente com carinho, para explicar para ele, né? A gente chega, porque é difícil chegar pro cliente e apontar. A gente tem, até foi conversando, esse dedo, a gente tem esse cuidado, né? Mas os primeiros passos, né, que nós fazemos diante de tudo do processo é diagnóstico, né, Ju? Sim. Eu acho que a partir do momento que o cliente senta na mesa com a gente, né, esse empreendedor está aberto para escutar. Esse é o primeiro ponto. O fato dele fazer a contratação de uma consultoria não significa que ele está 100% disponível a fazer mudanças de comportamento, mudanças de modo dele operar aquela empresa, né? Já teve situações de eu falar, Ellen, conversa com tal empreendedora, porque agora ficou pra você. Eu tenho certeza que Pedra, você papel, tesoura, nós fazemos isso, tá? Quem vai falar, você ou eu? Tenho certeza que você vai pensar o que eu estou pensando, mas eu não vou te contar. É assim a situação, gente. Acontece eu acredito que talvez com pequenas empresas, não sei se as grandes,
do empresário mexer no dinheiro da empresa? Sim, Mas até em grande empresa, assim? sim. 99,9%. Não, assim, normalmente nas pequenas e médias. Eu imagino que esse é o maior desafio também. Chegar a falar pra ele, ó, a partir de agora você não tem que mexer. Olha, nas pequenas e nas médias. Nas grandes, não. Eles já têm a cultura. Por quê? O grande empresário, ele já está lá em cima, numa limitada, no endereço fiscal maior, porque ele já tem uma ideia de que coloque alguém lá para fazer os pagamentos das contas e depois vai ter um financeiro, uma estrutura que vai validar. Então, esse medo, essas, que nem você falou, medo da mudança, essas incertezas, essas inseguranças já não existe. Ele já é um outro limite de dificuldade. Ter a visão disso de uma maneira estratégica. Mas o pequeno e o médio, sim. Porque ainda ele acha que a empresa é um caixa eletrônico. Porque muitos empresários, mas entendendo pro lado dele, muitos empresários pularam. Pegaram toda a sua rescisão e criou a empresa. Não criou 6 meses de projeção do custo fixo pessoal a 1 ano, porque depende do segmento, é 1 ano para você retornar o ROI, o retorno do lucro. E aí, por ele não ter esse entendimento prévio, ele investiu todo o dinheiro e a empresa tem a curva de crescimento, marketing, vocês sabem bem disso. Uhum. E aí, o que aconteceu? Ele faz a empresa um caixa eletrônico, mistura as contas, porque ele precisa também se suprir. E é claro que também tem aqueles que já estão acostumados, é um vício e a cultura da empresa fazer isso. Ninguém liga, e nem, mesmo você falou, Jean, a empresa está dando faturamento top, nunca sentiu falta, no final da linha dá um lucro ali mensal, eu tiro todo mês, não faz falta. E aí acaba tirando, comprando algumas coisas que nem vaquinha, já teve cliente, não esqueço esse dia da vaquinha, gente, literalmente tinha uma vaquinha lá, e teve uma cliente assim que ela tinha uma conta separada e ela não passou, e eu sabia que tava uma diferença no valor, e eu sabia que não era equipe que eu auditei. Ela não, tomara que não olhem aqui essa conta aqui. Gente, imagina apresentar a reunião pra ela, pro esposo, que é o dono, os filhos, e falar assim, senhora, a senhora tira esse dinheiro pra algum lugar? Porque, gente, imagina eu também, porque eu tive que fazer um estudo pra dizer que a equipe não tava tirando esse dinheiro de lá. Eu fiz toda uma auditoria. Ela, então, eu tenho uma conta paralela que eu vou transferindo. Eu falei, então, não tem problema a senhora ter essa conta. Aí o marido dela, oi? Aí o outro filho fez assim, hã? Aí eu falei, pronto, vai pedir aumento da herança, o outro. Aí ela chegou e fez assim, não. Eu falei, não tem problema a senhora fazer isto. Mas eu só preciso saber, porque na minha análise estratégica futura, eu tenho que ver onde está perdendo, onde está ganhando. O dinheiro é seu, você pode brincar com esse dinheiro. Mas só avisa, porque senão na última linha a senhora está cortando café que não precisa, entendeu? Então, olha só como é que é todo um trabalho, ideias, mas acontece muito essas coisas aí, viu? Umas historinhas bem engraçadas. Você falou de vaquinha? Uma vaquinha, lembra? Uma vaca. Ele comprou uma vaca. Gado. E até hoje eu perguntei, onde tá essa vaquinha? Porque eu vi lá, né? Sair da vaca. Ele tem fazenda, pelo Sair da menos? vaca. Hã? Ele tem fazenda. Tem fazenda de eucaliptos. E aí tinha uma vaca. Tudo bem. Faltou uma vaquinha na fazenda dele. A gente contratou a Resolve, né? Ô Gil, nesse caso, foi porque ele falou o seguinte, era pra eu ter um lucro de 20 milhões e não teve esse lucro. E aí eu fui fazer uma auditoria. Por causa dessa vaca. Olha, não só por causa da vaca, né? Teve outras vaquinhas aí com outros nomes, assim, no sentido, aviõezinhos, algumas coisas assim. Mas no final eu mostrei pra ele que o lucro dele era de 14 mil mesmo, e não de 20 milhões, porque ele fazia algumas compras aí de vaquinhas, carros grandes aí. Mas aí, fazendo um comparativo, os pequenos empresários, eles fazem essa mistura porque eles entendem que eles não sacam nenhum prolabore e nada mais justo do que sacar uma quantia ali para ele conforme ele for precisando. Só que esse conforme vou precisando acaba sendo bem maior do que ele se imagina. Se separasse o prolabora ali e se organizasse. Né? E aí o grande desafio é que ele não tem noção do quanto ele faturou, nem do quanto ele teve de despesa, ele só sabe que ele não teve lucro no final do mês e não sabe por quê. Porque já controle, né? Faltou controle. Já as multinacionais têm corpo, então elas sabem que elas precisam da consultoria para complementar um trabalho que elas não conseguem dar conta. E é muito natural. Então a gente tem situações de multinacional querendo homologar, dizendo, já fica aqui com toda a documentação, porque eu vou precisar, ao longo do ano eu preciso de serviços, e vocês já entram de uma vez sem precisar ter uma transação que é burocrática, né?
e que vai levar muito mais tempo quando eu já estou com o orçamento aprovado. Tem uma empresa que eu tô falando com a Ju, uma multi-empresa, milhões, e eu tive uma reunião que nós estamos no projeto com eles para também apresentando, né, trabalhando futuramente também para entrar com eles. Eles têm uma corporação grande e estão construindo um aeroporto em um lugar aí isolado do país. Eles não têm ideia do que recebe, paga. Aí como é que essas reuniões? Ah, só apresenta, mas e quanto você faturou? Qual é a sua margem? Onde está seu meu custo? Não sei. Não sei onde está meu custo, por que não está dando lucro, por que essa obra, porque você fez uma projeção. O que é projeção? E uma grande empresa, uma empresa de estrutura, ele sabe, não é ele que paga, mas ele também não tem o controle, porque não tem alguém especialista, que aí entra nosso serviço de pegar esses números, apresentar de uma maneira assertiva e falando para ele realmente ali dentro das oportunidades essa análise estratégica, que na verdade é uma função de especialista, né, Ju? A gente acaba sendo esses especialistas que hoje não tem grande no mercado. Eu gosto de falar em governança. Governança. Adoro essa palavra. É. Porque a partir do momento que nós entramos com revisão de custos, com inovação, trago tecnologia, o mundo das startups é apaixonante, porque eles vêm com uma disrupção no mercado muito grande e a gente consegue conectar as pontas, ou seja, financeiro, compras, jurídico, porque os contratos passam desapercebidos. Ou talvez nem passam. Simplesmente contrata, chega no financeiro de surpresa para pagar. Mas e aí? Tem orçamento? Não tem? Foi feito um planejamento? Não foi? Né? E aí é quando a gente aqui tem o papel de não só conectar e fazer esse trabalho operacional, que é muito natural, mas também de dar visibilidade para outra ponta. Hoje, em uma das reuniões, a gente falou, olha, eu sentei na sua cadeira. Eu sei o quanto é difícil você driblar todas as pontas aqui, as bolas, joga de um lado, joga do outro. Saber falar com o pessoal lá da operação, lá embaixo, e saber falar com a presidência, com o CEO, né? Então, esse jogo de cintura, muitos consultores acabam não tendo quando estão lidando só com o pequeno empresário. Como a gente trabalha e nós sentamos em cadeiras mais encorpadas, fica mais fácil da gente conseguir. Juliane, uma pergunta, assim, você falou em tecnologia, né? Qual o tipo, assim, de tecnologia que ajuda a organizar a empresa? Nesse sentido aí. Vamos lá, então. Se eu for falar o nome, a gente vai divulgar e fazer propaganda, né? Mas hoje tem diversas empresas no mercado que a gente fala em plataformas de segurança ou plataformas de despesa, onde você consegue colocar o orçamento dentro dessa plataforma, monitorar as aprovações de cada contrato, incluir os contratos e, inclusive, fazer controle de estoque. Então, é muito... e tem uma variedade gigante, Sim. tanto para pequenas quanto para médias e grandes empresas. No caso, por exemplo, desse cliente que eu comentei, de quilometragem, me faltou dados. Então, eu recomendei um fornecedor que vai conseguir trazer todos os dados para que no meu próximo estudo, que tende a acontecer uma vez por ano, eu tenha uma visibilidade maior e traga para ele um resultado ainda mais preciso do que hoje eu trouxe. Porque hoje eu parti do princípio que o veículo utilizado padrão é X, porque esse é o que a maioria das empresas tem na frota deles. Agora, será que a maioria dos funcionários, como veículo convencional, usa aquele tipo de veículo? Talvez sim, talvez não. Não se sabe. Então, a partir do momento que você tem dados, você tem que encontrar números, não argumento. Outros números. Você gosta dessa... Ela ama quando eu falo isso. Ela diz que se apaixona mais. A gente fica, né? Ela falou assim, nossa, contra números não há argumento. Exatamente. Eu tava lembrando agora de um cliente. Aí você tem vou passar duas situações, né? Esse que você falou que não tem, que até a gente trabalha, né? Eu passei, Ju, vê lá, a gente vê os números. E um cliente, quando eu cheguei, ele já tinha uma base bem cheia de dados. Tinha uma pessoa
E aí foi interessante que eu falei assim, foi no mercado do peixe. Cheguei e falei assim, me passa aqui. E ele não tem lucro, eu não sei quanto eu vou saber. Falei, vamos fazer a projeção do próximo mês pra gente trabalhar como é que pode fazer a estratégia de uma renegociação bancária, enfim. Aí eu falei, me passa os números pro setor financeiro. Eu não esqueço o número. Eu falei pra ele assim, ó, próximo mês, esse mês você fecha com, eu lembrei que foi 89 mil de faturamento, despesa, o Tia Maria tá projetando tanto. Aí ele, você tá louca? Isso meio período, porque ele tinha os dados. Eu só validei algumas coisas. Ele falou, você tá louca? Eles sempre falam isso. Aí quando fala isso, me remete... Quando eu trabalhava na JBS da Friboi, aquela mesa daqueles homens de terno, porque 99% dos meus clientes são homens. Então, good, top trabalhar com homens. Eu acho muito legal trabalhar com um empresário homem. E aí eles chegaram, não, peraí, tá errado. Eu falei, você vai faturar... Tá louca, a gente nunca faturou isso. Sua projeção é 89 e seu lucro é tal. Adivinha quanto ele faturou naquele mês? Ai, desculpa, não pode bater. Me empolguei. O remédio tá fazendo efeito. Já ia tum. Não, Tá Eu fui passando o discreta. efeito, né? Tá passando o efeito. Tá passando o efeito, Ju. Eu só fiz assim, ó. Ela é delicada, você viu, né, a situação. E adivinha quanto ele faturou? 95 mil. Por quê? Eu projeto receita para menos, despesa para mais. Eu sabia que tinha uns 95, 97, mas eu projetei o quê? Uma margem, né, de garantia, um markup ali. E ele, falei 89. Ele, não, faturou. Por quê? Com a base correta, nós conseguimos ter essa visão. Agora, quando não tem, aí você pergunta, né, Ju? Sistema é bom? Sim. Ellen, pequena empresa, o que eu posso fornecer? Faz no Excel. Lança lá, entrada, saída, faz uma fórmula de soma-si. O importante é começar a se organizar Se organiza. e poder visualizar, né? Eu não vou falar papel, porque senão a Não, mas Ju, então, ela deixa- me bate em mim depois, entendeu? Ela não vai me pagar o chocolate que ela falou que ia me pagar depois. Deixa eu fazer uma propaganda, então, aqui. Olha só. Agora vocês estão falando de sistema. Pessoal, se vocês precisarem também de um sistema de controle financeiro, que tem controle de estoque também, tudo, tem o DRE, Olha. tudo, procurem a gente. Procure a gente que a gente tem uma plataforma que vai ajudar vocês. Tecnologia. Né? Olha, você procure a gente também, né, Ju? Vamos procurá-las também. Sim. Podemos fazer Pra depois consultoria em si, Com certeza. Precisou do sistema, procure vocês. Precisou da consultoria, Exato. né? Sim. Procure a gente. E une Para as duas pontas. analisar os dados que vão ter no sistema, procurem vocês para maximizarem. E As dá a quedas. visão do fluxo de caixa, dá uma segurança, você consegue... Eu falo que ninguém prevê o futuro, amanhã Deus pertence, mas pelo menos hoje você está preparado. Que numa pandemia, porque o mundo é instável, as pessoas nunca estão preparadas. Aquele que eu comecei o workshop que eu fiz, né? Jogo é jogo, treino é treino. O problema é que as pessoas hoje só querem treinar no jogo, mas a vida ela oscila. Mas se nós fizermos de uma maneira tranquila, trabalhada, mesmo que venha o pior cenário, o que vai acontecer? Você vai saber como lidar com aquilo. E é legal que você falou isso, que eu tava até vendo uma pergunta aqui. Tem tudo a ver. Eu falei, nossa, será que ela tá lendo aqui? A gente tem esse... Tá dando reflexo aqui. Não, eu ia justamente perguntar isso, assim, como um empreendedor consegue se planejar para imprevistos? Ou para uma pandemia, não necessariamente uma pandemia, mas alguma coisa complicada que pode acontecer no negócio. Tendo... Quer falar, Gil? Eu falo. Manda bala. Uma coisa você... Tendo o demonstrativo de resultado, um acompanhamento, um DFC, que é um fluxo, essa preparação, esse treino dos seus números, pelo menos uma vez por mês, até o dia 10 do mês seguinte, você sentar com a diretoria ou você mesmo, analisar os números, que nós fazemos isso com todos os nossos clientes. Nós fazemos uma reunião mensal de resultados. Você já consegue projetar piores cenários, melhores cenários. Eu falo que são 3 cenários, né? O pessimista, o otimista e o conservador. E aí você consegue prever. Pior cenário, faz isto, isto e isto. Qual é o custo? Então faz uma reserva, porque você vai ter que pagar tanto de rescisão. Você chega no cliente hoje... Eu já faço o levantamento, quais são os funcionários que estão mais tempo na casa. Então vocês pensam já nos piores cenários também, por Tem questão uma de ferramenta segurança. que eu conheci já uns 30 anos atrás. Não sei se vocês Pouco conhecem. tempo. É a IOB, lembra da IOB? IOB, não. Então é bem antigo, tá? Eu fui numa palestra deles, eles fizeram um fluxo, meio que um fluxo de caixa semanal. Sim. Então, e eles apresentavam 6 semanas. Então, eles sabiam que naquela semana, quanto de despesa tem, quanto de receita tem aquela semana. Se a despesa passou da receita, eles fazem uma campanha, dá pra gente
prever e fazer uma campanha de que a gente vai ter que aumentar a receita, porque senão naquela semana a Sim. gente vai ficar negativo. Então, com 6 semanas adiante, dá para você fazer essa previsão, né? Renegociar isso me com clientes, antecipação de boletos. N's, pode falar. Isso me fez lembrar de um dos nossos papéis, que é trabalhar o lado de controladoria, né? Então, se o empresário, ele contratou X fornecedores ao longo do mês e tem pagamento para ser feito, só que a nota fiscal não chegou, o nosso papel é, no fechamento, olhar tudo aquilo que foi contratado e o que precisa ter de reserva, além de, claro, prever algumas oscilações de mercado, né? Por exemplo, dólar que está influenciando e que os preços podem aumentar de acordo com o IGPM, com o INCC. Então, quando a gente está falando em fazer uma previsão, a gente muitas vezes também fala em uma alta demanda que a gente pode antecipar e negociar uma compra um pouco maior de uma determinada mercadoria. Para quê? Para evitar que o custo seja maior lá na frente. Então, tem uma série de jogos aqui que a gente consegue trabalhar, e fora que o empresário, seja ele um executivo ou um médio ou pequeno empresário, ele vai rodando no fluxo dele normal. Então, ele simplesmente aperta o botão da velocidade, porque o carro já está automático, né? Esquece o manual. E vai embora. Nós temos o nosso papel de estar sempre estudando, sempre procurando saber o que mais que pode ser feito. E como que a gente traz isso de forma leve para aquele cliente que está precisando. Nem sempre a tomada de decisão é trocar um sistema, mas sim aperfeiçoar e usar o máximo do que aquele sistema permite. Conversamos sobre isso hoje, né? Foi. Incrível. A pessoa tem uma Ferrari e ela utiliza como carroça, né? Ela não utiliza 100% da operação, que nem o sistema que vocês falaram. A maioria, eu chego no cliente e falo, meu sistema é ruim. 99,9%. Eu falo isso com autoridade, porque até hoje só um dos meus clientes, mais de 50 que nós passamos e fora os fixos que nós temos, um que realmente tinha razão. O restante eu sabia que não estava sendo bem trabalhado ou alimentado as informações. Ou ele até sabe que o sistema é fantástico, porque tem nome no mercado, e aí o funcionário que não está usando e ele não consegue, no meio daquele dia turbulento, capacitar o funcionário. E aí onde que entra o nosso papel? Novamente, olhar o sistema, explorar ao máximo, trabalhar outras frentes além do que o sistema providencia, porque a gente faz conexão com o fornecedor, explora um pouco mais e capacitar o funcionário. Muita coisa que a gente faz. Mas igual, às vezes o empresário quer fazer acontecer. Mas se os funcionários não quiserem ou começarem a reclamar, como que vocês fazem? Então, é que nem a Ju bem colocou no começo. Esse estudo, quando nós estamos trabalhando com o cliente, nós temos o ouvido muito aguçado para entender onde estão os pormenores da situação. E aí nós temos aquele viés de escutar, porque eu brinco que quando eu entro, nem de salto eu vou de tênis, camiseta mesmo, para eu parecer que eu sou funcionária mesmo e eles abraçarem a nossa causa, entendeu? Eu brinco que a gente faz mais amizade com os funcionários para pegar esses detalhes. Normalmente essa situação, essa insatisfação que acontece, não é que a empresa não quer mudar, os funcionários não querem mudar. É porque a informação que está chegando para eles, bem diz a Juliana no começo, não foi bem falada. Eles não estão sabendo. Eu falo por experiência, a escola. Imagina lá atrás, quando eu peguei a situação da escola, eu sentei com os funcionários, é claro, não de uma maneira de reclamar ou falar que tá ruim, mas falou, gente, a nossa situação é esta, me ajuda porque a prospecção é essa, meu objetivo é esse, vocês estão comigo? É que eu quero pegar sua mão. Vou pegar sua mão. Vocês estão comigo? Aí eles falam assim, sim, estão comigo até hoje. A gente tem que, é uma coisa que eu até falei pra Ju, qual é o objetivo do cliente? Muitas vezes ele esquece disso, ele criou a empresa pra quê? Qual é o cerne da empresa? Qual é? E muitas vezes no caminho ele se esquece. E nisso ele deixa de passar para os seus funcionários o objetivo. Nenhum funcionário quer sair da empresa. O funcionário quer ter seu pão de cada dia. Só que assim, o que está acontecendo?
Porque muitas vezes eu já tive clientes que cortou o copo, os funcionários levavam copo descartável, como é que se fala? Garrafa PET, né? Cortado pela metade para usar de copo. E 30% nele de EBITDA, de resultado, ele faturando mais de 7 milhões no mês. Uns cortes desnecessários que acho que até atrapalham, né? A questão de... E aí, Eu já vi gente não ligando o ar-condicionado. Então aí a Isso, gente fala em bem-estar. exato. Porque eu já vi muitos casos de colaboradores quererem continuar trabalhando naquela empresa porque tem bem-estar. Então, troca salário maior. Inclusive, já tive funcionária minha que trocou uma proposta maior para continuar no meu time. Reajustei o salário dela? Sim, reajustei. Não cheguei ao que o mercado tinha colocado para ela. Mas por quê? Havia uma conexão, uma sintonia, um bem-estar. Então, respondendo até um pouco da pergunta do Jean, um dos passos que a gente tem é de fazer uma espécie de uma dinâmica. Então, a gente coloca todos numa roda ali, brinca um pouco, tira informações, colhe, desculpa usar o termo, mas em inglês, feedback, colhe a sensação, entende até que ponto que eles estão conectados com a cultura organizacional. Porque parte da liderança. A partir da liderança, você consegue enxergar lá embaixo. É muito cultura. Feedback é em inglês? Feedback fala assim tanto... É um termo utilizado no Brasil, né? Pra parte normal, de análise. né? Mas é o inglês. Porque já ficou tão normal. É tão normal hoje em dia feedback. Brainstorm, feedback. Gente, é reunir todo mundo e analisar o que cada um tem. Tem um procedimento, é isso. A Ju tem um outro tipo de feedback que a Ju não gosta que eu falo, que é o feedback mais pesado. Aí eu não posso falar. Não é aqui. Pode, ela proíbe que aí a gente faz com o proprietário. Né? Aí a gente faz com o proprietário. Sai do ar. Aí faz nós fazemos... Porque tem reuniões mais duras com o empresário. Tem reuniões que a gente é bem assertivo. Que a gente fala que a gente é contratado para falar o que ele não quer ouvir. Então a gente não... Assim, temos reuniões mais sérias. Todos gostam, né? Quando faz isso, né? Gosta. Porque eles precisam... Ficam animados, né? E voltando um pouco à esteira que você falou do bem-estar do funcionário, eu falo por... Assim, as pessoas falam, mas é aumentar salário? Eu falo pela minha equipe, eu coloquei folga aniversário lá pra minha equipe da escola. Quando tava passando pior perrengue, eu não tinha muitas coisas, eu coloquei folga aniversário. Eu dei aula 100%, eu dou pra eles 100%, eles não pagam o curso. Aí hoje a franquia falou que é uma ordem, mas eu já fazia isso lá atrás. São coisas que você faz, que vamos trabalhando, e hoje eles estão comigo e querem crescer. Não é à toa que 2 profissionais meus entram na sociedade hoje, porque eles acreditam tanto no negócio que estão comigo hoje. Então, é isso que eu falo. É você trazer, não numa reclamação, mas trazendo a visão. Qual é o objetivo da sua empresa? E é isso que às vezes corta. Muitas vezes, eu falo muito isso pra Ju, né? O empresário, muitos têm aquela carreira solo, né? E é meio solitário. Então, eu falo que muitas vezes o meu café com ele é para escutar, porque às vezes não tem ninguém para conversar e falar o que precisa. E aí nós entramos nesse cenário, né? Acaba sendo psicóloga, né? E a gente tem que tomar cuidado. Vocês têm que saber um pouco de psicologia também. Sabe de tudo. Você tem, né? A gente que é mãe tem tudo, né? A gente é psicóloga, a gente tem tudo, terapeuta, tudo. Olha, já perdi as contas nos dedos de tudo que a gente faz ao longo da nossa vida depois que vira mãe. A gente mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Pode falar. Eu acho que você vai falar o que eu pensei. Porque eu acabo passando nos locais e falando, o que vai ser aqui? Esses dias estava no Gonzaga e fizeram uma farmácia ali no Gonzaga, perto do Miramar. E estava em construção, não tinha nada que mostrava que ali seria uma farmácia. Não é a primeira vez nem a segunda. Falei pro meu marido, acho que ali vai ser uma farmácia. Ele falou, não, uma galeria. Falei, não vai ser uma galeria, vai ser uma farmácia. Pois bem, passaram-se algumas semanas, eu fui lá sozinha. É uma farmácia, até tirei foto. Eu falei, você lembra do que eu falei? Ele falou, lembro. Acertei, na mosca. E aí eu entro nos restaurantes também e falo, tá falhando aqui, tá falhando ali. A gente não consegue... Vocês ficam analisando... Então, fala coisas boas aqui do Centro de Santos. Não, Centro de Santos, eu sou, não pode falar, porque eu sou apaixonada
pelo museu, minha filha, história, eu amo história, casas antigas, né? Eu sou apaixonada por essa linha. Eu sou vintage, eu gosto, se eu pudesse, a gente andava de carruagem e roupa de renda aqui. Só precisa entender, renda assim, aquelas Eu roupas acho que tem um saia. grande Sim. mercado imobiliário aqui em Tem. crescimento. Tem. Aproveita quem puder, porque as empresas vão acabar vindo pra cá também. Eu acho que Vocês acreditam que vai ter esse retorno? Porque Não, assim... então ontem eu tava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, Santos não tem mais pra onde crescer, então eles vão voltar pro centro. eu E acredito tem que muito isso que vai ser acontecer. explorado ainda aqui. Muita oportunidade. O foco de Santos está no centro. Você vê, um dia eu fiquei aqui que eu tenho um cliente aqui, que eu venho pro centro, né? A gente tem, né, um cliente aqui. A movimentação que tem, as oportunidades, restaurantes, empresas, tem muita oportunidade aqui no centro. A vinda do VLT facilita muito essa conexão entre o centro e as demais regiões, né? Eu acho que isso vai facilitar bastante também. Essa parte nova que fizeram aqui do Valongo, ficou a coisa mais linda. Nossa, vocês foram aqui no aqui na Parque do frente, Valongo? já, Aqui já. em frente. Nossa, E diz é. que o projeto futuro é o terminal dos passageiros para embarcar em navio, será que Vai ser aqui também. Sim, vai ser próximo ao estratégico? Pelé ali, no Museu Pelé. Ali. Gente, Ah. estratégico, tá no centro. Eu falei até para alguns dos meus clientes meus, já compre imóvel lá. Eu quero abrir um outro terminal do meu restaurante. Abre no centro que vai bombar. É porque há alguns anos atrás o custo dos imóveis caiu bastante. Ainda tá relativamente baixo, mas já tá começando a subir. E vai subir mais. Porque quando você fala em números, a gente já pensa no seguinte, tem um custo da reforma, que Também Santos você tem, vê que os imóveis são antigos. Então vai ter um custo do imóvel, tem toda aquela parte de documentação, a parte de acessibilidade. Os prédios hoje não têm aquela acessibilidade que tinha. Então precisa ter toda essa movimentação. As próprias ruas, né? Mas isso isso exatamente, também as ruas. Nossa, Isso, você falando nisso, eu fico imaginando. Eu falei, nossa, que vontade de. Claro, tem que ser milionário. Ali na rua, qual que é aquela rua da Associação Rua do Comercial? Comércio, A Rua lá. do Comércio. Tem um casarão enorme. Não sei se vocês eu acho que viram. eu sei qual é. Que tá à venda. É enorme ali. Ali deve ser alguns milhões A pelo gente tamanho. queria comprar. Mas, nossa, eu adoraria comprar aqui. Mas também. Vamos fazer uma projeção, quem sabe? Não é? Mandar proposta para banco, tudo se é Alguns possível. anos. Mas ia ter que fazer uma baita de uma. Não é nem reforma, né? É restauração, né? É Isso restauração. E é caro, né? Mas aí é que tá. Pensa bem, é um investimento. Sim. Tudo é um investimento, bem que ele seja bem trabalhado. Porque você já pode reformar ele, já colocar um projeto futuro e já começar a ter uma renda com ele e pagar a reforma. Peraí, vamos negociar com a prefeitura isenção de impostos. Aí, ó. Sim. Não, mas parece que quem tá tem isso querendo... também, né? Eu não sei se é só para casa ou para empresas também que comprarem aqui em Santos. Parece que o Ibita, né? Ibita é algum dos... Dos impostos. É um dos impostos. ITBI. ITBI, exatamente, ITBI. Quase, quase, né? Quase. Ibita, É que ITBI, você tá com EBITDA na cabeça, é óbvio. Quase falou Ibira. Ibira com EBITDA. Então, o ITBI parece que vai ser isento para as próximas Perfeito. Bom. aquisições para cá. Isto é, como é que é a palavra mesmo? Um impulsionamento, é uma Não sei motivação. se já tá valendo ou vai valer, estão em negociação. Eu assim, fiz a alguma coisa reforma da escola onde eu estou, eu mudei, né? Eu fiz um trabalho, a Ibira também fez um trabalho bem grande de proteção de despesas lá, saí de um aluguel bem menor, fui para outro. Eu tive toda a reforma e eu vou falar para você, não tive uma dor de cabeça com a prefeitura, principalmente dos laudos, documentação. Foi muito rápido. Eu tive que antecipar a reforma para, imagina, tirar 250 alunos de um ponto para outro. Eles ajudaram. Então, assim, eu vejo muito essa participação mesmo hoje da prefeitura dentro da cidade e para os empresários. Eu tive um apoio muito grande, eu não posso reclamar. Até uma vez teve um problema no poste, acionei lá, no mesmo dia foram ver um barulho que estava, por ser uma escola. Não tenho o que reclamar mesmo. O fato da cidade ser relativamente pequena, pode dizer que é uma cidade pequena e nem é uma metrópole, né? 444 mil habitantes. É que assim, gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu falo que dos meus pecados eu tenho um. Eu moro em Cubatão, no Jardim Casqueiro. Eu brinco, pessoal, você vai votar aqui em Santos? Eu falei, então, eu tenho um defeito, eu voto em Cubatão. Mas Cubatão também tá lindo, tá legal, mas eu moro no Jardim Casqueiro. Amo Santos, sei o hino de Santos, também sei o hino de Cubatão. Mas Santos, eu falo que eu vivo aqui, eu durmo no Casqueiro, literalmente. E Santos é incrível que o Jean fala muito isso. Aqui sai, assim, tudo de bom tem aqui em Santos, no sentido de pessoas, artistas,
vários ramos diferentes, desde a música, Muita coisa, né, vai. DJs, tem dançarino, dançarinos tem santos, escritores tem Poeta. santos, inventores Sim. tem santos, esportista tem santos, tudo sai. empresários, muitos empresários têm santos. Eu fiz Consultoria. Consultoria. Meu CNPJ é Santos, gente. Nosso CNPJ, né, Gil? Dizem que o mar inspira. Nós não temos tempo de ver o mar, mas que ele inspira é um fato. Eu fiz um tour uma vez à noite com a minha filha. Era um tour de histórias de terror que tem aqui em Santos. Não é de terror, porque foi bem levezinha. Mas bem legais, os pontos turísticos estratégicos, contando aquela Maria Feia. Aqui no centro? Aqui no centro. Nunca Começou soube, ali me no conta mais Valor. sobre Eu não isso. sabia também, não. Olha aqui, a Muito gente- legal. É que, gente, Ainda tem? eu vi Será? numa revista de Santos que eu acessei lá. Aí estava lá. E, gente, gratuito. Foram poucas pessoas. Eu não te conhecia ainda. Então, tá, você Antes me da levou pro seu pandemia, casamento? Não, eu Hã? quero Antes ver da isso pandemia, daí. isso? Não, foi Legal, agora. Eu quero ver isso daí. Foi- Agora, deve ter, né? Porque agora vai ser o... Agora, Halloween. Halloween, né? Halloween. Lá. E aí, e assim, foi muito legal você ir à noite, foi nos pontos, contando as histórias, a porta que chora, foi bem legal. As lendas de Santos. E é bonito. E aí nós passamos lá no museu à noite. Então, é o pessoal... Aí eu falo, tem uma exploração e o empreendedorismo ganha com isto. Porque você atrai pessoas para o comércio, a indústria fica mais movimentada, os funcionários que trabalham no porto hoje têm uma condição de ter uma como é que eu posso dizer? Pô, se não tiver mais, eu vou fazer, mas eu vou avisar. É interessante Eu tenho que ver isso. onde vai passar. Vamos atrás disso. Vamos. Aliás, falar em movimentar Só pra vocês terem uma ideia, esse livro que tá, Filhos da Lua, da é uma escritora aqui de Santos. Marcela. Ai, que legal. Ele fala sobre lobisomem, só que é legal que ele fala centro de Santos. Ele fala de Santos. Então você vê, tem páginas que falam sobre o centro, à noite, o Monte O local, Serra, né, do a livro Mata fica em Atlântica. Santos, é legal, então né? você fala muita coisa de Santos, esses livros. Já vendeu. Já vendeu. E eu lembrei agora da mulher que engravidou do espírito de José Bonifácio. Tem essa lenda também em Santos. Tem isso também? Tem. Olha Nossa. só. E tem um livro de... Gente, é muito legal, mas isso enriquece a cultura regional que as pessoas não têm. Porque eu vou falar pra vocês, tem o Halloween, mas nós temos também nossa tradição de Santos, nós temos também a nossa tradição brasileira. Nós temos o nosso folclore regional e às vezes não é muito explorado, né? Gente, eu acho Vocês que o sabiam que igual- Santista... Teve piratas em Santos. Sim, isso aí que eu te falar, teve Teve invasão. pirata, E sabia que a primeira tatuagem do Brasil foi feita em Santos? É mesmo? Isso eu não sabia, não. Nem eu sabia. Falaram pra mim, o tatuador falou pra mim. Olha. Não sabia. Primeira tatuagem foi feita em Santos. Eu ouvi dizer que também a primeira prancha de surf foi em Santos. Tanto é que tem a primeira escola de surf do Brasil aqui em tem Santos, aqui, no Canal 2. Me falaram Eu pra... conheci. Eu esqueci o nome dele, pra falar pra ele trazer o rapaz que que história dá as legal. aulas de, Ó, o de Guilherme. surf. Fala aí, pra vir Guilherme. pra O cá. Guilherme conhece essas coisas aí. Vai lá, Guilherme. Falando aí das primeiras coisas, né? Temos que lembrar também da primeira escola técnica, que foi a Escolástica Rosa, né? Lá na Olha Ponta da aí, ó. Praia. Então aqui É. em Santos tem um repertório muito grande. É. Empreendedores, venham pra Santos. E a melhor empresa de consultoria, onde? Em Isso. Santos. Falando assim em empreendedores, né? Novamente, assim, como vocês conseguem lidar com o trabalho, família, filhos, Lazer. lazer? Começar? Eu monitoro a Ellen. Eu sabia que ela ia falar isso. A Ellen trabalha pra caramba. Eu também. Aí nós E eu vamos puxando a orelha E da eu outra. falo que nós puxamos uma orelha da outra. Porque se deixar, a gente fica até tarde, realmente. A gente respira. Domingo a domingo. A gente respira a alma. No início, logo que nós nos conhecemos, a gente falava assim, Ellen. Eu falava, Ellen, a gente precisa alinhar determinada coisa. Aí era sábado à tarde, eu tava chamando, e aí, vamos conversar? Um dia a Ellen falou assim, eu tô aqui, tô assistindo filme com a Minha filha. minha filha. E eu falei, parou tudo. Tá errado. Tá errado. Você continua assistindo o filme com a Esther. Eu estava no emissário, chamando a Ellen pra conversar no emissário. Mas aí, em contrapartida, ela me liga às 6:30 da manhã. Estou na academia. Aí eu respondo às 10 horas. Acordei. Hoje não. Eu já estou correndo. Então, assim, uma vai inspirando
O empresário tem que fazer a academia, tem que cuidar do corpo também. Qual é o maior patrimônio do empresário? É o seu corpo. E é interessante você falar isso porque, antes de tudo, ser empresário, eu sou uma pessoa, um CPF. E se nós não estivermos bem, isso eu falo com garantia, a Ju pode me também corrigir, até continuar, que eu passei na escola a situação psicológica, que se eu não tivesse uma estrutura, primeiramente de fé, de acreditar de onde eu estava indo, e uma estrutura familiar, eu não teria aguentado. Teve um dia que eu falei, eu preciso voltar minha alimentação, preciso fazer... Um dia eu saí, eu falei, eu vou correr, eu preciso fazer algum exercício. Porque se você não cuidar do seu corpo, que é o maior patrimônio, você não vai conseguir lidar com o empresário, você não vai estar com a cabeça tranquila, você não vai estar com estresse, que nem... eu tenho, sim, eu sou agitada demais, quem me conhece, eu não posso tomar café, sou proibida. Mas eu pensava que você fosse mais calma aqui. Eu tô dopada aí. O médico lá no hospital me deu pano de vir pegar, porque eu tava com a gripe forte, então eu tomei a light ainda. Tá saindo do efeito. Tá começando, né? Tá começando. Mas, e essa, o que eu faço? Eu correndo de manhã, me extravasa e eu consigo. Uma boa alimentação, realmente, saudável. Tô trabalhando muito corte de açúcar. Pensa que não, mas impacta, sim, no raciocínio. E ter os horários, né, Ju? De você ter um horário, um cronograma. Porque a gente ensina. Como é que eu vou ensinar para os meus clientes ter uma disciplina se eu não tenho? E hoje eu também, né, eu falo, sou mãe, esposa, eu tenho que dar tempo pro meu esposo, tenho que dar tempo para minha filha, né? Eu tenho que ter minha casa e tenho que também ter o meu momento. Ter um momento de ir pra igreja, ter um momento de... Às vezes eu pego o carro sexta-feira, eu vou voltar domingo. Vou lá pra Cotia, vou viajar, vou pra casa de uma amiga minha, vou com a minha filha. Precisa, às vezes, relaxar a mente, né? Precisa. Mas igual eu fiz um curso no Sebrae, e 4 anos pra cá que eu tô fazendo isso. Um dos pontos que eles falaram, vocês tiram férias? A gente não tirava férias. Eles falaram, o empresário tem que tirar férias. Porque se uma empresa não consegue ficar, 15 dias, uma semana sem você, tem alguma coisa errada. Sim. Existe um ponto aí muito importante, né? Planejamento. Então, no dia anterior, eu já planejei o meu dia. Eu sei que eu vou levantar às 5h15. Eu vou arrumar o café da manhã das crianças. Vou deixar o lanche da escola deles pronto. E às 6 horas... eu estou na academia. Então, às 6h30 eu já fiz metade, eu já cumpri com metade da meta. Não exagera, mas... E aí, às 7 eu tô de volta. Obrigatoriamente, às 6 horas da manhã eu tenho que estar na academia 3 vezes por semana. E aí, disso, vem uma alimentação saudável, vem o dia que eu paro para levar meu filho na escola, com a exceção de quando a gente tem alguma reunião com o cliente, ou a gente precisa fazer algum alinhamento, mas aí no dia anterior, eu já organizei com quem que meu filho vai ficar, como que vai ser o leve trás, né? Eu procuro dar essa balanceada para que as coisas fiquem saudáveis também. E aí à noite a gente procura parar, a não ser que tem alguma coisa extremamente importante para fazer e que ali a gente tem que, no mínimo, dar uma pincelada para o dia seguinte estar pronto. Eu gosto muito de domingo à noite dar uma olhada na agenda. O que eu tenho na semana? Como que a gente vai tocar essa semana, né? E a gente fala muito em reunião estratégica. Sim. Uma vez por semana, olhar o que nós fizemos, qual era o planejamento e o que a gente tem para a próxima semana. Eu tenho que fazer isso, sabia? Eu ainda não consegui. Eu leio livros também, isso. eu gosto de ler. Eu tenho meu momento de leitura. Eu tô lendo 3 livros de uma vez. Não comecei o outro ainda, que a gente tem um livro que a gente vai começar juntas. Tem um momento de leitura. O Jean lê pra caramba, o Jean. Eu falo pra Ju, a gente tem uma Olha, disciplina... Já tá pegando livro, falando em livro. Olha o que eu comprei aqui. Eu não gosto de papel livro mesmo. A Ju que não me escute. Então, mas tenho 2. sabia que esse aqui é legal, você vai gostar. Você viu como? Parece um papel. Mas eu gosto eu sou sinestésico, eu gosto de riscar. Esse daqui dá pra riscar também, tá? Olha, eu gosto de marcar, marcar aqui. Então, o mas livro, o cheiro de livro novo é muito gostoso mesmo. Mas eu acho que não é nem o cheiro. Eu gosto de pegar no livro também. Eu acho que a única coisa que eu não abro mão. Pode isso aqui? Pode. Tá vendo, gente? Isso aqui, e sabe o que é legal? Estão todos autografados lá. Que legal. A gente sai da tela do computador, porque o ser humano hoje tá saindo do toque, né? E tá indo muito pro virtual. Só que assim, olha só,
eu era a mesma coisa. Eu relutei em comprar o Kindle. Só que assim, depois que eu comprei o Kindle, eu comecei a ler mais. Por quê? Eu tô com, acho que uns 80 livros aqui. Já li Uma quase todos. biblioteca, né? Incrível, Já li né? quase todos. Mas só que é igual, levar um livro desse pra um banco, ou pra uma isso dá pra pôr numa viagem, bolsa, né? ou... é difícil. Minha bolsa Esse aqui, cabe. olha só, olha só, eu levo pra piscina. Nossa, Esse daqui, aquele ali não dá pra eu levar pra piscina. é verdade. Tô achando que Esse ele aqui- vende Kindle aí. Então, eu ia falar assim, olha, mas aí você tocou num ponto importante. Eu acredito que cada um, eu gosto de me concentrar, sabe como? Sabe quando eu me concentro no número e analiso? Quando eu faço o melhor resultados, eu coloco um fone de ouvido e coloco música. Do Mozart, Beethoven, outras músicas, playlists que você possa imaginar. Gospel, enfim. Eu me concentro com o som. Outras pessoas não. Você lê assim, mas eu acredito que cada um tem que buscar a sua saída. sim. Sim. O empresário precisa encontrar sua saída. Qual é o melhor momento de extravasar? O que você gosta? Precisa ter. Eu falo que eu tenho duas situações na minha vida. A empresa que criei do zero, com a graça de Deus, que a resolve. E tem outra que eu peguei as vias de ir pro abismo. E cada uma eu tive que tratar de uma maneira. Mas para as duas eu falo uma coisa só. O empresário tem que ter o equilíbrio. Ele tem que pensar que, se ele não tiver com a cabeça boa e não tiver seu objetivo e encontrar seu equilíbrio, não vai para frente. E ele precisa ter. E quando você fala de férias, também é um pouco de se pensar, que nem eu passei praticamente 10 meses ali na fronte, praticamente eu brinco aqui na guerra, né? Com o escudo, a espada ali, para fazer ela fazer a virada do jogo. Hoje eu consigo ficar praticamente uma semana ou duas sem aparecer. Porque eu implantei a cultura, eu fiz o... Então, quer fazer férias? Então faça um projeto, mas não fique no intensivo. E faça exemplos. Não consegue tirar férias? Aqueles que não conseguem, porque ainda estão nessa fase, e muitas vezes a gente pega a empresa, né, Ju? De estar nesse momento de transição, que ele precisa estar ali, aprovando o procedimento, lendo o procedimento, para que a gente possa treinar a equipe no novo procedimento. Então, uma vez por mês, uma semana, desligue, nos finais de semanas mesmo, que a gente sabe que é difícil, né? A gente quer pegar o celular, fazer que nem o Poderoso Chefão, né? Quando eu quero sair, eles me atraem de volta. Amo o Poderoso Chefão. E assim, ter essa necessidade, ou 2 em 2 meses, sai um pouco, pega um feriadão mesmo e desligue, pra descansar mesmo. Aprender a delegar, né? Mas isso me faz lembrar uma coisa. Semana passada eu tava conversando com um cliente nosso, falei, puxa, olha só, eu sou mais adepta. Eu não tenho um tablet, um iPad, gosto do livro em papel, mas eu acho que é igual você dirigir um carro com direção hidráulica no passado. Enquanto não tinha direção hidráulica, ninguém precisava. Experimentou, a elétrica veio, ficou mais gostoso ainda. É difícil voltar depois, Difícil voltar. Então, é um manual. perigo. Se eu pegar, eu não vou mais querer livro de papel. E aí, essa questão do empresário tirar férias, eu vejo muito empresário que às vezes o negócio dele não tá rodando como ele gostaria que rodasse. Então, o que ele faz? Ele coloca uma outra pessoa para cuidar no lugar dele e arruma uma segunda atividade para complementar a renda. Só que espera aí, é hora de sair de cena? Ou é hora de, ao invés de Ficar colocar em uma cima, segunda pessoa, trazer uma consultoria que vai fazer aquilo rodar e na hora que está rodando, que implementou uma cultura, que chegou no número adequado, aí sim você consegue sair de cena para tirar férias, para você sair com a mente descansada, porque não adianta sair de férias conectado com o trabalho, não é férias. E recentemente... E deixando o negócio, e se o negócio não tá legal, né? Não tá redondinho, porque daí quando você voltar, acho que é pior nessa cabeça. Uma pequena É empresa isso. vai com 3, 4 funcionários, assim, dá pra ter uma consultoria? Tá. Hoje a Resolve... Eles conseguem pagar? Sim, é que eu falo que consegue. Nós nos pagamos, a propaganda. Tchim, tchim. A consultoria hoje, nós chamamos que é o modo alfaiataria. Quando nós entramos nos clientes, nós desenhamos escutamos e desenhamos conforme as necessidades dele e conforme cabe. E nós criamos projeções. Tem clientes meus que eu entrei lá atrás e, vamos dizer assim, vou falar aqui, R$800 por mês, 260. Hoje me pagam mais de 5 mil, porque eu trabalhei e cresci junto com eles. Legal.
Então tem esse trabalho também, porque eles gostam do nosso trabalho e a gente também cresce com eles. Agora fala, Ellen, clientes que você pegou que tava com margem negativa Assim, e hoje tá quanto? A gente ia justamente perguntar isso, né? Se vocês têm alguma história, assim, de sim, sucesso, assim. vários. Graças a Deus, eu falo que eu peço a Deus todo dia pra ser esse canal de bênção pras pessoas. Nós, né, Ju? A gente reza Amém. mesmo. Vocês não sabem como nós rezamos. Porque é muita carga que a gente leva e a gente ajuda. Mas tem clientes que me chamou pra fazer o valuation, que é pra saber o valor da empresa. E eu levei um projeto pra eles chegar e falar assim, ó, tudo bem, eu faço o valuation porque eles queriam vender. Eles estavam desanimados, irmãos depressivos, a sociedade, vários sócios. Falei, tá bom, mas eu vou apresentar esse projeto pra vocês virarem o jogo. Topa? Topo. Começou um valor pequenininho. Hoje, eles estão faturando mais de 300%, estão lucrando mais de 30% na última linha, estão expandindo, não param de ter serviço. Mas são 2 anos de trabalho que eu já estou com eles, só na crescente. E hoje o dono tá fazendo network, tá fazendo treinamento, tá mais na rua, tá vendendo, tá expandindo a equipe. Legal. Vários. Qual mais? São vários. E tem um ponto, né? Quando as sociedades têm que saber separar as atividades para não dar conflito. No meu caso e da Ellen, ela já até sabe. O foco dela maior é um, o meu é outro, mas nós temos essa conexão em sintonia, que a gente sai do cliente e fala, puxa, que legal. Né? Muitas vezes, naturalmente, eu entro, a Ellen traz a bola, coloca no meio do campo, Gol. ela joga meio que na trave, eu coloco dentro do gol ou vice-versa. Então, e é muito comum isso acontecer e natural. Agora, tem nós temos uma situações... equipe, tá? Somos uns 5. É que nós somos a cabeça, mas tem uma equipe em campo também, que nós trabalhamos com elas, passando os dados. Então, imagina todo esse jogo aí. Legal. E nós, graças a Deus, hoje te dá conta, a equipe tem capacidade até pra mais nessa estratégia, né? Com certeza. Olha só. Eu queria ficar conversando Olha muito mais como o tempo Nossa, passou rápido. Mas já passou mais de uma Muito hora. rápido, mais de uma hora. Mas tínhamos muito mais coisa pra falar. A gente Vamos pode ver, fase 2. Fase Pode 2. fazer a fase 2. Tem clientes com margens de restaurantes que jamais você tem uma margem de 58%, 68% de margem. Tem um cliente meu trabalhando a ficha técnica e hoje ele tá abrindo o segundo negócio. Ele chegou pra mim deprimido. Deixa pra etapa ai, não, 2. Deixa o mistério. Ela falou que ia avisar na hora que eu tinha que parar. 2 coisas que a gente sempre pede pra quem vem aqui. Primeira, uma a cada vez, tá? Primeira, deixe um recado pra juventude. Quem vai falar Conselho pra primeiro? juventude. Tu quer falar? Não tenha medo da vida. Acho que a vida é uma caixinha de surpresas, mas não existe nada que a gente não consegue superar. Acredita. Cada um tem o seu potencial. Legal. O recado que eu falo já é um pouco mais forte. Eu falo muito isso até pra minha filha, mas eu deixo pra todos. A vida cobra. A vida não é fácil, mas tudo no final dá certo para aqueles que levantam, trabalham e seguem seus objetivos. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Entendeu? Vai pro desafio. Eu falo que para todos os jovens hoje, leiam, se capacite e vivam a vida na sua extremidade. Tá certo. Viu como se complementa? Ficou legal a junção aí. né? Agora a última, viu lá? Apareceu um gênio aqui. Tuf. Você tem um único pedido pra humanidade. Vamos lá. Vocês podem mudar Silêncio. tudo, hein? Silêncio. Um único pedido. Posso falar? Que as pessoas se voltem mais para Deus. O amor. Acho que tá faltando amor na humanidade pelo próximo. Eu acredito que as pessoas se respeitem mais. É o pedido que eu faria para a humanidade, aprender a se respeitar. Faço das palavras da Ellen a minha. E entender qual é a dor do próximo. E o que ele precisa. Porque o seu pensamento não necessariamente reflete na necessidade de quem tá na sua frente. Isso aí. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Foi E um pessoal, prazer. antes de... Cadê, Guilherme? Redes sociais. Qual que é a sua rede social, Ellen? @resolve consultoria BR no Instagram. Exatamente. E a Juliane? ibiraconsultoria.com.br, mas pode acessar meu LinkedIn também. Juliane Sena Sena Favrim.
No LinkedIn. No LinkedIn. Exatamente. Tá certo, pessoal. Pessoal, sigam elas nas redes sociais delas. Vocês vão ver que tem E ficou muita legal, coisa essa foto legal. aí ficou bacana, vocês aí, ó. Muitas informações lá, pessoal. Sigam elas lá. Temos que fazer foto E, juntos. pessoal, inscrevam-se, curtam e compartilhem esse episódio. Vocês vão ver que vai... E também... Se tiver dúvidas, coisas assim, marquem e a gente reclamações, passa tudo, pra elas. passa pra elas que elas respondem pra gente. Tá bom, pessoal? Valeu, hein? Obrigado, gente. Obrigado, Eu que hein. agradeço. Obrigada. Super agradeço mesmo. Obrigado.